Mas é tipo... Eu não equiparo eles iguais, até porque fazer um julgamento desses é impossível, Não, né? eu faço. Você acha... É que eu não sei, tipo, ó, no sentido... Eu não quero votar em nenhum dos dois, Tudo bem. é por uma questão muito pragmática minha. Qual seria? Toda vez que eu falo que eu vou votar em alguém, o nego me enche o saco. Eu não acredito no poder do voto. Você já foi cancelado, Monark. Você vai ligar pra injeção de saco das pessoas. Não, mas... bom, isso é verdade, é um bom ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito no que eu tô fazendo a diferença eu votar em um ou no outro, entendeu? Eu acredito que eu faço muito mais diferença falando o que eu penso do que votando, de certa forma. Eu acho que o voto é uma desculpa pros oligárquicos manterem o controle de uma Mas aí população... você tá advogando o voto em branco. Eu advogo. Eu prefiro que... Você acha correto o voto em branco? Eu prefiro, mano. Eu acho que é melhor a Eu não sociedade acho, não. só acusar o golpe, no sentido de essa democracia Alguém é uma vai ganhar. mentira. Não existe vácuo no poder. Eu acho injusta a sua equiparação entre Bolsonaro e Lula, não querer votar em Lula. Tudo bem. Pode ter 1000 problemas com o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro é um político normal. É um homem que tem defeitos, tem qualidades, tem falhas, tem acerto na sua gestão. Lula não. O Lula é um criminoso condenado. Ele perpetrou o maior esquema de corrupção da história, não só da República, da humanidade. Só na Petrobras, da humanidade não é exagero. Só na Petrobras desviaram 40 bilhões de dólares em propina. É um negócio gigantesco, é um negócio avassalador. E é um homem que foi condenado, recebeu propina, recebeu sítio, recebeu apartamento. É um homem que comandou o mensalão, o homem que comandou o petrolão. Ou seja, ele instaurou a corrupção como fomento à paz na República através da corrupção, através da compra de deputados, empreiteiros. O Bolsonaro fez. Fez uma má gestão aqui, não sei o quê, o emprego não foi suficiente, a inflação não foi suficiente. Rachadinha. A rachadinha do filho lá em 1912, cara, mas nem se compara. A gente volta à questão da proporcionalidade. Os caras querem comparar a rachadinha lá do filho do Flávio lá que redistribuiu o dinheiro, que é uma prática lesiva realmente ao erário público, mas nem se compara ao que o Lula fez. Com certeza. Os caras querem comparar o Lula, que é o maior corrupto da história do país, o maior chefe de quadrilha do país, ao Bolsonaro. Por que ele veio e matou gente? Pelo amor de Deus, essa é narrativa. Então não dá, eu não vou. Eu falo, pode me encher o saco. Entre o Lula e o Bolsonaro, voto no Bolsonaro Não vou te encher o mas saco, é direito seu, votar em quem você quiser. tranquilamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que só tomar cuidado com essa equiparação, porque existe essa coisa, essa ojeriza em relação ao mundo político, que eu acho que é completamente compreensível. É que meu sentimento de Todos não querer eles, votar em nenhum dos esse dois... niilismo político eu não advogo, exatamente porque eu acho que tem sempre alguém menos pior do que alguém. Agora, o Bolsonaro perto do Lula, eu acho ele um santo. É o Santo Agostinho diante do Satanás, com todos os defeitos que eu acho que o Bolsonaro tem. É que esse negócio de ficar votando no menos pior, pra mim, me dá uma raiva muito grande. Mas o Lula é o maior corrupto da história do país, cara. Não Mas é a verdade igual. é que se o Lula ganhar, tá ligado? O Brasil vai continuar a mesma merda. Se o É o Bolsonaro Mussolini ganhar, e o Winston Churchill. o Brasil vai continuar a mesma merda. Porque o Lula pode ser um merda, e eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, esse sistema político que a gente tem é muito complexo e não é o interesse do Lula que ganha, tá ligado? Porque ele esteve 14 anos no poder. Sim. Né? 8 anos com ele, mais a Dilma e tal, sim. caralho. Ele não conseguiu fazer porra nenhuma dos interesses monstros que aplicam a ele, entendeu? Por que ele não conseguiu? Mas ele não vai conseguir, porque o sistema é muito complexo. E o Lula, na fila do pão, Lula e Bolsonaro são apenas peões. Peraí, calma lá. Peões. Não é, o São Lula peões. não é... Aí que é um erro, acho que. O Lula, quando... Isso é um erro, e é um erro que tá na tática... preso, velho. Calma, na tática ideológica do PT. Sempre se colocar como vítima, o Lula foi elite do país. O Lula se completou com os maiores empreiteiros, os maiores Pois é, isso é que eu acho que é um erro do equívoco do seu discurso. O Lula ele se tornou elite, ele se tornou o establishment. Ele era o homem que coordenava a campanha de redistribuição do dinheiro público para bolsa de deputado, de empreiteiro, de corrupto. E ele fez essa paz harmônica da República através da corrupção. Eu entendo, mas aí... O Bolsonaro não fez isso, não tem... Você tem denúncia de corrupção lá do terceiro escalão do Ministério da Saúde, mas não tem nada a ver com o governo central. Tem o cara do Ministério da Educação também, né? Pois é, mas não tem nada a ver com o governo central. Não dá pra dizer que tem um petrolão no governo Bolsonaro, que tem um mensalão no governo eu concordo. Bolsonaro. Esse ponto eu não discordo o governo do Lula é essencialmente corrupto, percebe? O que eu tô falando é o seguinte, existe o governo. Sim. E existe gente acima do governo.
sei se tá tão Ah, assim. existe. Eu acho que o Lula se tornou essa elite. Não existe. Tanto é... Cara, o Lula não era o manda-chuva da porra toda. Querido, Porque se fosse, tava numa ditadura agora e o Lula ainda tava no poder. ele não conseguiu porque ele foi pego. Por que ele não conseguiu? Ele não conseguiu porque ele foi pego. Porque tem pessoas que têm um Foi princípio de justiça. pego, não A foi Lava Jato, pego. a Lava Jato não tem interesses sociopolíticos de As comandar o pessoas país. que mandam no país não estão na Eventualmente ele foi política. pego, As ele pessoas foi que mandam pego. no país não estão na Mas não política. existe um ente abstrato que manda na política. Não tô falando que existe, é uma oligarquia. Existe um establishment, existe uma oligarquia que reúne empreiteiras, que reúne empresários, que reúne juízes e que reúne políticos. O Lula é, sim, um elemento fundamental desse establishment. E não é à toa. Bolsonaro também é. Presta atenção. Não é à toa que o Lula, condenado, que foi em 3 instâncias por uma dezena de juízes, foi solto. Desculpa. Eu acho que isso é uma reação do establishment. Por mais que o Bolsonaro tenha ficado com o Centrão, tenha eventualmente amadurecido e cedido os anéis para boa parte de políticos fisiologistas, ele não fez um esquema, um organograma de corrupção para se manter no poder. Tudo bem. A paz que o Lula conquistou através da corrupção, por isso que o establishment é apoiador dele. Não é à toa, eu não vou entrar em ilações aqui, tanto que eu vou ser preso também. Que o judiciário, que o STF, soltou o Lula contra todas as probabilidades judiciárias para ser candidato a presidente da República 1 ano antes da eleição. Mas o Bolsonaro É muita ajudou isso aí a coincidência. acontecer? O cara que ele colocou no STF coincidência. não votou a favor dessa ineb... Sim, você pode até dizer que o Então, Bolsonaro é isso foi que eu tô falando leniente em pra você. relação de que Mas, o Adriles, bolsonarismo se alimenta Adriles, da oposição ao O que lulopetismo. o que eu Concordo tô com falando isso. pra você é o seguinte. Bolsonaro, Lula, Ah. o caralho é 4, são peões. Não são os manda-chuvas. Há diferenças. Há diferença, mas Há as diferenças diferenças. são O Lula irrisórias. não foi peão. Eu acho assim, o Lula é Peão um rei. pra caralho. O Lula Rei é um dos cacete. reis do establishment que conquistou a paz Peão. da República através da corrupção. O governo do Bolsonaro, em que pese ter denúncias, qualquer governo na história dos 200 anos da República do Brasil tem denúncias, não é um governo essencialmente corrupto e controlador e mantenedor da corrupção, como foi o governo Mas os do dois lulopetismo. baixam a cabeça pro estabelecimento, cara. Senão eles são ceifados. Exatamente, O mas é isso que eu estabelecimento- tô te falando. O establishment mano. é o centrão, mas o Bolsonaro, pelo menos a corrupção, de alguma forma, foi ceifada. Mas foda, Não, tipo, é que a como é- corrupção é uma merda. Tá bom? É uma mas- merda, com certeza. Mas não é o maior problema desse Brasil. Qual que é o problema do Brasil? É a estrutura do Estado, cara. O Estado é uma máquina de privilégios. Sim. E o Bolsonaro não vai mudar essa bosta. Ah, mas peraí, calma lá. Mas tem uma premissa diferente. O Bolsonaro tem um ministro liberal. Aí você vai, o que ele fez? Não privatizou nem meio empresa. Não privatizou. Mas teve uma porra de uma pandemia no meio do caminho, que ele teve que injetar dinheiro público na população, não teve condições. Como é que você vai privatizar e reduzir o tamanho do Estado quando todos os prefeitos e governadores estavam querendo, enfim, trancando a possibilidade de empreendedorismo, trancando o trabalho das pessoas, trancando as pessoas de casa. Então ele ficou puto. E ele vai ter essa possibilidade no Não futuro? sei. Não Talvez vai, tenha. não vai. Talvez tenha. Não Mas vai, a questão cara. é, ele quer. Ele, pelo menos no discurso, Que é o pode cacete. calma lá, pode estar sendo É o mentiroso, cacete. mas ele quer. O Lula não. O que o Lula fala? O que a esquerda fala? O que a Jane Fonda fala lá? A mesma coisa que o Lula falou aqui. O Covid foi um presente à esquerda mundial, o que faz com que as pessoas percebam o valor do Estado. E a esquerda é estatista. A esquerda não quer diminuir o valor, o tamanho do Estado. A esquerda quer vários apaniguados pendurados no Estado. A esquerda quer um Estado elefantíaco para manter as pessoas em uma eventual pobreza ou classe média e depois distribuir o maná da corrupção ou do dinheiro público entre as pessoas e transformar as pessoas em devedoras do Estado, porque deu um dinheirinho de um Bolsa Família, de um Auxílio Brasil. Ok, mas pra você essas concorda pessoas. que o... Essa é uma política antiliberal Aham. que gera voto, entendeu? Gera voto na Argentina, que elegeu o socialista do Kirchner, gera voto na Venezuela, o cara mantém todo mundo na pobreza e depois distribui uma salsicha, um arroz e feijão pro sujeito. O sujeito tá na pobreza, o governo me deu. O governo fica agradecido e responde a esse tipo de coisa. Ou seja, a esquerda lulopetista, ela é estatista, ela é controladora. O Bolsonaro, em que pese o fato de ele ter sido estatista também, ele já admitiu, eu errei. Eu agora sou liberal. Pode estar mentindo? Talvez, não sei. Mas ele tem um ministro liberal que eventualmente promete acenos a essa redução desse Estado. Pelo menos tem um discurso de redução do Estado. O Lula sequer isso tem. O Lula manteve a estrutura do Estado através da corrupção e quer manter essa estrutura no discurso. Falou que quer revogar a reforma trabalhista, que quer revogar a reforma da Previdência, que quer revogar o teto de gastos, ou seja, são todas políticas populistas, estatistas, que vão ampliar o tamanho do Estado.
Então, o discurso do Lula vai contra isso tudo que você está dizendo, de redução do Estado. Tá. O Bolsonaro tem um discurso diferente. Pode ser que ele não cumpra? Pode. Mas pelo menos ele tem um discurso diferente. E, volto a dizer, o governo Bolsonaro, em que pese vários defeitos, não é um governo essencialmente corrupto, como foi o governo lulista.